Olá, mais um vídeo aqui no nosso canal, no YouTube. Você já sabe que o canal chama-se Márcia Olinda Peçanha. É um canal que não é nosso, não é meu, é nosso. E para você que está inscrito, eu sou feliz com a sua inscrição, com a sua participação, com a forma como você distribui as coisas que nós estudamos. Para você que me escuta que ainda não está inscrito, eu convido você a se inscrever e participar não só desse momento, como de outros que a gente tem no canal e que vamos ter ainda, sendo o Senhor assim a pessoa que vai nos permitir viver isso. Bom, hoje nós vamos estar pensando mais uma vez na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 38 e 39. São dois versículos que a gente vai estar refletindo neles. Mas antes disso, eu quero convidar você para a gente orar. Pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos ensine. Vamos orar? Senhor, nós entregamos nossa vida nas suas mãos. Pedimos que o Senhor nos ensine a Tua palavra, trazendo à nossa mente, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor, luz aos nossos pensamentos. E que, ó Deus, o Senhor assim nos dê entendimento claro daquilo que está no teu coração para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a palavra de Deus. Está, como eu já disse antes, em Mateus 26, 38 e 39. Diz assim a palavra. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus. Jesus estava aqui passando por momentos muito difíceis, né? As emoções do Senhor estavam abaladas. E nós sabemos perfeitamente que Jesus, Filho de Deus, mas também homem, não é? Dotado de uma natureza humana, porque Jesus é o Verbo que se fez carne, ou seja, é o Deus encarnado. Então, dentro dessa situação de Jesus ter se encarnado e ter passado pelas dificuldades, pelos conflitos que nós passamos, é que nós estamos diante de um texto que está nos apresentando momento antes de Jesus ser preso, da crucificação de Jesus, um momento em que o medo poderia crescer, poderia influenciar Jesus a tomar atitudes como correr, não é? Fugir e levar Jesus a entrar em pânico. Tanto é que Jesus pede aos discípulos, ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, retratando que ele conhece muito bem a emoção tristeza, assim como nós também conhecemos em muitos momentos da nossa vida. Tanto é que Jesus diz assim, está profundamente triste até a morte. Era profunda a tristeza que Jesus estava sentindo. E adiantou-se um pouco mais, né? E lá ele se prostrou e ele conversava com Deus e ele pedia que, se fosse possível, o Senhor passasse dele aquele momento difícil. E nessa luta, né, Jesus está apontando para nós uma coisa que nós precisamos refletir e pensar. Jesus está mostrando para nós que as nossas emoções, bem como as dele naquele momento, humanas, elas são assim ferramentas muito afiadas que nós temos. Se nós canalizamos bem as nossas emoções, nós vamos ter resultados bons para a nossa vida e para quem está ao redor de nós. Mas se nós, de certa maneira, formos descuidados, nós vamos machucar a nós mesmos e machucar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, por causa do nosso comportamento, do que vai fluir de dentro de nós. Quando também pensamos em emoções, a gente pode dizer que elas são reações ao ambiente exterior que estamos vivenciando. E, por exemplo, quando nós sentimos medo, nós temos aquela vontade
de correr desesperadamente, ou temos vontade de agredir o próximo que está na nossa frente, ou temos vontade de ficar parado, ficamos extasiados, não é? Porque sentimos medo. São reações que nós temos mediante as circunstâncias que estamos vivendo. Exatamente como Jesus estava vivendo nessa passagem que nós lemos. E basta a gente pensar o seguinte: as nossas decisões, elas são tomadas tendo como apoio ou como direcionamento as nossas emoções, ou as nossas emoções não só influenciam, como tomam o controle das nossas decisões. Por que eu estou questionando isso e pensando isso com você? Eu estou pensando porque nós, às vezes, dizemos assim: as emoções minhas, elas não são controladas, eu não tenho controle sobre elas, elas vêm naturalmente e é muito difícil. Nós encontramos muitas formas de justificar, às vezes, determinadas reações que nós temos. Entretanto, nós precisamos controlar e direcionar as nossas emoções para os bons propósitos. Eu estou dizendo a você que nós podemos fazer isso. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Na verdade, é uma prática que nós vamos estar exercitando diariamente para a gente poder se apropriar de um equilíbrio emocional, que é o que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E nós temos como base para a saúde emocional, que nós precisamos ter também, não é? São muitas as nossas necessidades, mas a base nossa para ter essa saúde é a nossa identidade. Quem somos, o nosso valor. Porque às vezes você poderia, né, me dizer assim: mas eu não tenho valor algum, eu sou uma pessoa que aconteceu por um erro, não é? E com isso eu procuro viver a minha vida sempre trabalhando essa questão de sentimento de culpa. Eu tenho medo das coisas, das reações das pessoas comigo, eu tenho vergonha. E aí as emoções se misturam em meio a essas coisas, e aí você começa a sentir também, de uma forma meio que concomitante, raiva. Você começa a sentir nojo, angústia, depressão. E isso sai da onde? Das nossas emoções, daquilo que está guardado no nosso coração. Aí nós podemos pensar o seguinte: para eu não viver isso, eu preciso passar por um resgate de quem eu sou, da minha identidade. E era isso que Jesus estava ensinando para nós de uma maneira clara. Por quê? Jesus, humanamente falando, ele poderia fazer o quê? Ele poderia sair correndo. Ele poderia dizer: eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Assim como Jonas se escondeu dentro de um navio para não obedecer à ordem de Deus. Então, Jesus também poderia fazer isso. Mas Jesus, então, passa por um resgate da identidade dele quando ele pede aos discípulos para orarem e quando ele toma a atitude de orar. Porque ali ele compreende que ele era o Filho de Deus e o próprio Deus. E ele pede socorro ao Pai. Ele pede ao Pai para o Pai entrar na história e, se fosse possível, fazer alguma coisa, não é? Para que ele pudesse, de repente, não viver aquilo. Mas ali ele compreende que a vontade do Pai é que era importante. Ele chega ao ponto de dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, como tu queres aconteça. Porque na presença de Deus houve um resgate da identidade de Jesus. Quando nós pensamos que nós somos um erro, nós estamos praticamente dizendo que o Deus Criador dos céus e da terra errou por nos dar vida e nos trazer aqui. O nosso Deus não carrega erro. Na verdade, Ele quer que eu e você tenhamos a postura
de filhos dele. E para que a gente tenha essa postura, a gente precisa, nesse resgate de identidade que Deus faz, entender que nós fomos criados para Deus, e desde que o pecado entrou no mundo, nós ficamos separados de Deus, mas quando Deus em Jesus vem aqui, passa por um nascimento, passa por um reconhecimento da sociedade de forma, não de que ele era Deus nos momentos iniciais, muito pelo contrário, rejeitaram Jesus, humilharam Jesus, fizeram de Jesus uma pessoa indesejada. O tempo que eles puderam fazer isso, eles fizeram. Até levar Jesus à morte de cruz, que era uma cruz, que era uma morte vergonhosa para pessoas que faziam mal aos outros. Levaram Jesus a essa situação, desculpa, a essa situação. E com isso eu quero dizer a você que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos reconhecemos como pessoas pecadoras, que fomos desligadas de Deus, mas que mesmo assim, nós fomos em Jesus, somos resgatados em Jesus para vivermos uma vida, não uma vida que não sabe, que não reconhece para que veio aqui, mas uma vida que também sabe que Jesus pagou um alto preço por mim, pagou por você. Mas o equilíbrio emocional, as nossas emoções, elas também passam por entender que em Deus, em Jesus, nós estamos seguros. Em Jesus, nós encontramos esperança, esperança de vida. Vida aqui com a presença de Jesus e continuidade quando dormirmos no Senhor, de também continuar na presença do Senhor. Então, em Jesus, nós não somos pessoas que vivem uma vida sem sentido. Muito pelo contrário. Quando nós nos reconhecemos como filhos de Deus, porque às vezes nós não nos reconhecemos como filhos de Deus. Nós sabemos que nós somos criaturas, mas nós não encontramos com Jesus. Nós não passamos pela experiência de ouvir Jesus, de sentir Jesus no nosso coração, na nossa vida. E se nós não passamos essa experiência, nós somos criaturas, mas se passamos, nós somos criaturas filhas de Deus. E dessa maneira, andamos confiantes como Jesus andava. Não vivemos cheios de medos e cheios de passividade. Nós vivemos uma vida com paz, uma paz que o mundo não conhece, mas que Jesus nos dá. Mesmo quando o mar da vida está agitado, nós entendemos que as ondas, por mais altas que elas sejam, elas não vão nos submergir. Nós entendemos perfeitamente que o nosso Deus é aquele que, mesmo em meio ao deserto, ele faz a gente ter água, a gente ter alimento, ele cuida de nós. Meu amigo, você que me escuta, que me ouve, quando Jesus conversou com os discípulos pedindo oração, quando Jesus disse para eles, para o Pai, né? Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Era mais ou menos o que o rei Davi dizia no Salmo 43, versículo 7, quando ele dizia assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Assim, o rei Davi estava diante dos problemas, das situações que ele vivia. Assim como eu e como você, nós temos diversos tipos de problemas. A vida, ela é assim, não é? Nós não temos uma vida oferecida por Jesus que não tenha dificuldades. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, eu estou com você. Eu posso todas as coisas. Então, confia em mim. Não é? Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. Ande comigo que você vai entender a vida.
e você vai passar a ter emoções canalizadas para o Pai, como eu sempre mostrei que tive. Então, quando o rei Davi diz, por que estás abatido, ó minha alma? Ele estava questionando a si mesmo. Por que eu estou assim? Ou como que eu estou reagindo? Espera, minha alma, espera em Deus, porque em Deus eu encontro tudo o que eu preciso. Então, eu quero dizer para você, antes de terminar, eu não sei como você está agora, você que está me escutando. Eu não sei se você está chorando, eu não sei se você está doente, eu não sei se você está angustiado por algum problema familiar, eu não sei como você está. Eu só sei uma coisa: o Senhor Deus tem para você, assim como tem para mim, esperança de dias melhores. O Senhor Deus tem para você esperança de vida eterna. O Senhor Deus tem para você equilíbrio emocional. Então, eu quero convidar você a fazer uma oração em que você confesse os seus pecados a Deus, as coisas que você tem cometido e que você já tem consciência que desagrada a Deus. Como segundo passo, após a sua oração, após a sua entrega ao Senhor Deus da sua vida, que você procure uma igreja que te apresente o Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso lugar seguro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te ilumine a sua mente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nesta hora pedimos perdão pelos pecados que cometemos. Por todos os dias que vivemos sem nos apresentar a Ti e sem nos ver como pessoas necessitadas do Senhor. Tenha piedade, tenha misericórdia de nós e no nome santo de Jesus abençoa as nossas vidas e nos ajuda a andar na direção do Senhor. Abençoa-me, Senhor, abençoa minha família, proteja-me, Senhor, de todo mal. Bem como cada pessoa que me escuta, Senhor. Que toda angústia, todo medo, toda tribulação, todo mau pensamento, ó Deus, todo laço do inimigo de nossas almas caiam por terra no nome precioso de Jesus. E que essa pessoa que me ouve possa, Senhor, neste momento, encontrar-se com o Senhor e abraçar a vida com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, que eu estarei aqui trazendo para nós uma mensagem que Deus, com certeza, vai falar a mim e eu vou estar aprendendo com Deus e passando também para você. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.